gente, mais um vídeo de Shadowhunters e hoje a gente vai falar sobre os vilões de Shadowhunters, que é uma coisa que eu gosto muito nas histórias da Cassandra Clare, né? Então é uma coisa que eu gosto muito de falar, uma coisa que eu gosto muito de ler, porque os negócios tudo caindo aqui, ó, eu tenho que arrumar isso ali depois. Os vilões da Cassandra Clare são vilões que não são simplesmente vilões. Isso é uma coisa que eu gosto muito na Cassandra Clare, pelo jeito que ela trabalha os vilões dela. Então nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso, ok? Deixa eu tentar arrumar isso ali. A série tem 4 vilões que eu gosto muito e da complexidade que esses vilões têm. Eu sou uma pessoa que gosta de vilões. Eu acho que uma boa história e um bom universo precisa de um bom vilão, de um vilão à altura, de um vilão que seja tão bom quanto aquele universo. E eu acho que a Cassandra Clare, ela nos proporciona belos vilões. E como eu falei, o universo dela tem vilões que se adaptam muito bem à história. Eles não são só vilões somente por ser vilões, sabe? E é o que eu mais amo nos vilões da Cassandra Clare são isso, sabe? O que eu mais gosto é isso. E a Clave, que é responsável por manter a ordem, né? E os Caçadores de Sombras, que são responsáveis pela proteção, mas eles também são responsáveis pelos vilões desse universo. Os vilões que aparecem nos livros são tudo frutos da Clave, são frutos da Clave e a tentativa de organização deles. Então esses são os 4 vilões inseridos nesse universo que eu gosto muito, tá? E são vilões que foram criados pela Clave e os Caçadores de Sombras, tá? Foram os próprios Caçadores de Sombras que criaram esses vilões. O primeiro vilão é o Axel Mortmund, mais conhecido como Magistrado, né, nas Peças Infernais. Quando ele era criança, ele foi adotado por feiticeiros que acabaram sendo mortos por Caçadores de Sombras, parte por pegar o dinheiro que eles tinham, né, porque naquela época ainda tinha a coisa do espojo, né, que os Caçadores de Sombras poderiam pegar aquilo que, as riquezas que os membros do submundo tinha, né, quando eles foram lá fazer o serviço. E parte também porque eram feiticeiros adotando uma criança humana. Então, para eles era repugnante a ideia. O pior é que os pais do Mortmund não teve um julgamento. Eles só foram lá e foram assassinados. E o Axel cresceu com esse ódio da corrupção da Clave, que poderia simplesmente matar um membro do submundo sem o julgamento e ainda por cima ter seus bens ali roubados pelos Caçadores de Sombras. Então ali foi feito o primeiro vilão grande da história dos Caçadores de Sombras, fruto da corrupção da Clave, fruto daquilo que a Clave que a Clave tinha, acobertava, sabia, mas ninguém se sentia responsável por aquilo. Então acabou que aquela corrupção ali fez surgir o primeiro vilão, que foi o Axel Mortmund. E quando a Clave tentou melhorar para todos os lados e criaram os acordos dando um pouco de dignidade para os membros do submundo, eis que a Clave cria o seu segundo vilão. Quem é ele? Valentin Morgenstern. Ele aparece na primeira parte dos Instrumentos Mortais, os 3 primeiros livros. Quando a Clave caminha para um mundo onde os Caçadores de Sombras e o submundo podem coexistir, os acordos já tinham ali uns 100 anos, eu acho, desde que foram criados, desde que surgiu, né, a ideia dos acordos. Então nisso surge também o Valentin. Ele não via com bons olhos essa coisa da coexistência. E na visão dele, a Clave estava se tornando corrupta. É sério que só agora que eles estão achando que a Clave está corrupta. Quando a Clave está querendo, a passos lentos, dar uma vida ali digna para todos os lados e manter, né,
evoluir junto com as espécies, né? Que isso é uma coisa que é do ser humano, né? A gente precisa evoluir. O ser humano evolui junto com as suas leis, junto com as suas... o seu governo, junto com o seu modo de pensar. Só que o Valentim, ele não via desse jeito. Para ele, os Caçadores de Sombras eram uma raça nobre, uma raça acima de todas e deveria ser reverenciada por isso. Deveria voltar às suas origens, onde os demônios e o submundo temiam os Caçadores de Sombras. Onde a sua linhagem era pura. Pra falar a verdade, ele era bem nazista, né? Ele era bem nazista, que é essa coisa toda da raça pura, da ariana. E ele tinha um pensamento bem nazista. Eu acho até que a Cassandra Clare deve ter se inspirado muito no nazismo para poder criar o Valentim, que ele era assim um extrato dessa coisa. Gente, eu fiquei aqui falando isso, eu dei pausa aqui para beber água, aí fiquei aqui falando. Aí agora que eu fui ver que tava na pausa. Agora eu não sei onde eu parei. Eu acho que eu tava falando do que ele era bem nazista. Bom, com a criação do Círculo, né? Que é esse grupo que o Valentim criou com essa função, né? De manter a origem, né? A raça pura dos Caçadores de Sombras. O Círculo era formado ali por um bando de adolescentes, jovens que acreditavam nos ideais do Valentim, mas também tinha aqueles que só estavam ali pelo rolê, sabe? Que só tava ali sabe? Não tinha mais o que fazer, que eram super alienados, que nem acreditavam naquilo ali de verdade, sabe? Só tava ali pelo rolê. Então, com o Círculo, o objetivo era eliminar o submundo, mas... falhou, então veio... Então, naquele primeiro momento ali que o Círculo foi formado para fazer essa eliminação aí dos caçadores do submundo, né? Tanto que eles ficavam ali matando o pessoal do submundo que morava em torno de Idri, quer dizer, entre Idris, né? Naquele primeiro momento ele falhou, o Círculo foi recriminado, foi punido e ele fugiu. Agora, depois, quando ele voltou já mais velho, né? Ele tava com o mesmo pensamento, né? Só que ele queria agora ficar por dentro, né? Ele queria reformular a clave. Ele queria dar uma faxina na clave ali, organizar do jeito dele, do jeito que ele achava certo. Do jeito que ele acha que o anjo acharia certo. Bom... nem o anjo comprou essa ideia. Se você leu os livros, você sabe disso. Bom, o terceiro vilão foi uma junção de fatores. E o nome dele é Sebastian Morgenstern, dos Instrumentos Mortais, parte 2, os 3 últimos livros. Ele cresceu em um ambiente onde não favorecia nem um pouco ele. Ele foi criado por um pai horrível que falava pro garoto que a mãe dele abandonou ele porque não amava ele, porque ele tinha, porque ele era um demônio, porque ele tinha sangue de demônio e porque ela tinha nojo dele, sabe? Então ele foi abandonado pela mãe dele. E isso era uma constante ali, ó, que o Valentim, que é o pai dele, batia na tecla de que a mãe dele abandonou ele por isso, por ter nojo dele, porque ele é um demônio. Então, a criação do Sebastian foi toda para aquilo, para que dasse naquilo que a gente viu, porque foram os terrores psicológicos que o pai fazia no menino. O pai ainda adotou uma outra criança para ser o contraponto do Sebastian. E a cada acerto que o outro menino fazia, o Sebastian era punido. A cada ponto que o Sebastian não ganhava, a cada erro do Jace, né, que é esse outro menino, o Sebastian era punido. Então, o Sebastian ele foi criado para ter ódio no coração. O Sebastian cresceu sem conhecer o que era o amor, tanto de pai, quanto de mãe, quanto de irmãos. Ele cresceu em um lar totalmente quebrado, desestruturado e cheio de ódio.
Até que quando ele cresceu, ele se livrou do pai, ele surtou, fora que a maldade dele é desde que nasceu. Ele nunca teve a chance, tá? Ele nunca teve chance. Porque quando ele ainda era um feto, o pai dele fazia experimentos nele, ali na barriga da mãe dele, e injetava sangue de demônio no bebê, né? Que era o Sebastian. Então a vida dele estava fadada àquilo, sabe? Ele não tinha outro caminho a seguir, sabe? A vida dele estava destinada para ser aquilo. Então o Sebastian mesmo nunca teve chance de escolha, nunca teve chance de ter uma outra vida. Porque esses vários fatores que ele teve na vida dele foram o que levou ele a ser o grande vilão da segunda parte da série e ser o grande responsável pela guerra maligna, né? Então, o Sebastian é um personagem que eu gosto muito, que pela complexidade dele, justamente por isso, porque o pai dele achar que a Clave estava corrupta, que a Clave estava fugindo dos seus ideais, fez ele tomar a decisão de criar um caçador de sombra que dizimaria todo o submundo, né? Que seria responsável pelo submundo, que no caso ele fez isso com o filho, injetando sangue de demônio, né, na criança, para ela ser a responsável por isso. Então, o Sebastian, ele vem de vários fatores que a vida dele sempre foi destinada a parar, a seguir naquele rumo e dar onde deu. Bom, o último vilão que temos, e novamente se tornou um vilão por causa de Caçadores de Sombras. Quem é esse? É o Malcolm Fade. Ele aparece nos Artifícios das Trevas, no livro 1 e 2, tá? Então vamos com... Aqui no canal eu tenho um vídeo sobre a história do Malcolm Fade. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre o Malcolm Fade e conto toda a história dele. Aqui eu vou fazer um breve resumo sobre eles. Eu também tenho um vídeo sobre o Sebastian Morgenstern, e agora eu não sei se eu tenho sobre o Valentim, eu acho que não. Mas eu tenho aí esses vídeos que eu vou deixar aqui na descrição, e eu tenho também uma playlist onde eu falo sobre Shadowhunter. Se você ainda não viu, vai dar uma olhada. Bom, vamos falar sobre o Malcolm Fade. Ele foi adotado quando era criança pela família Blackthorne, uma família respeitada de caçadores de sombras, e era constantemente maltratado por eles. Ele foi adotado não por amor ou afeto, mas pelo contrário. A adoção dele foi uma coisa que foi mais negócios do que qualquer outra coisa. O Malcolm se apaixonou por uma caçadora de sombra em uma época onde era proibido o afeto entre caçador de sombra e membros do submundo. Uma amizade não poderia, relacionamento amoroso, ainda mais relacionamento amoroso, gente. O pau ia quebrar real se isso acontecesse. Então, se os dois tivessem vivido na época atual dos Caçadores de Sombras, o Malcolm jamais seria um vilão que ele se tornou. Porque ele se tornou um vilão pelas seguintes coisas, né? Que a gente vai falar agora nesse vídeo. Bom, como eu falei, né? A lei estava contra eles, contra o amor deles. Então eles foram separados, presos e torturados. Levados a fazer coisas que eles nem imaginavam. E olha que a amada dele foi enterrada viva por causa do romance deles, que eu falo no vídeo dela, que é a Annabella Blackthorne. Quando ele soube disso, ele ficou puto e não tirou a razão dele. Ele traçou um plano de trazer a amada de volta, mas também ele iria ajudar o rei Ancile a derrubar os Caçadores de Sombras, dando a ele o Volume Negro, que é o grande, né, livro ali do conhecimento, da bruxaria, da magia, que tem coisas ali que, assim, é perigoso nas mãos erradas. A Annabelle, eu não sei se ela se caracteriza como uma vilã. Eu não acho que ela seja uma vilã, por mais que ela tenha matado algumas pessoas, que tenha cruzado o caminho dela. Eu não vejo a Annabelle como vilã. Ela foi ali uma pessoa que foi morta,
por causa do romance dos dois. E quando ela voltou, ela estava cheia de problemas mentais. Pelo fato dela ter sido enterrada viva. Pelo fato dela ter sido acordada. E durante 5 anos ela ficou imóvel. Somente a mente viva dentro de um corpo imóvel. E quando ela acordou, ela encontrou um mundo completamente diferente do que ela estava acostumada. E um mundo onde ela está sendo perseguida a todo custo. Então, a Annabelle, ela foi um efeito colateral do que o Malcolm Fade fez, sabe? Então, por mais que ela tenha feito muita coisa, eu não caracterizo ela como uma vilã propriamente dita. Mas, se você caracteriza ela como vilã, temos aí também a complexidade da Annabelle Blackthorne. Bom, a tropa, que é um outro nível de vilania ali, ela é uma seita. E eu não quis colocar ela aqui, porque pra mim a tropa não tem a complexidade que esses outros vilões têm. Sabe, eles não têm isso. É mais um jogo de poder do que de um fato histórico igual os outros, sabe? De que a complexidade deles, sabe? A tropa só tá ali pra ser uma seita. Bom, esses foram os vilões mais importantes e os que eu mais gostei dos livros, né? São os vilões complexos e que não tem e que não partiram para a vilania pela simples maldade. Foram as circunstâncias que levaram eles àquilo. E talvez se não tivesse acontecido, eles não seriam vilões. Mas a Clave interveio, os caçadores fizeram alguma coisa e eles foram levados a fazer as escolhas que eles fizeram ali. Ali, o único, ao meu ver, que não tinha chance nenhuma era o Sebastian Morgenstern, até porque pela criação dele e pelo sangue que ele tinha, o destino dele não poderia ser outro. Já tivemos aqui um vilão mundano, um vilão caçador de sombras, 2, né, na verdade, caçadores de sombras. Tivemos um vilão do submundo. Agora falta um vilão demônio, né, pra completar isso tudo. Falta, né, gente? A gente ainda não teve um vilão demônio, né, que segue toda uma história. Não tivemos isso. O que eu gosto mais nisso é que os Caçadores de Sombras são extremamente arrogantes e falam mal de todo o submundo e tal, mas os maiores vilões que eles já enfrentaram durante a sua história foram vilões Caçadores de Sombras, e até aqueles que não foram vilões Caçadores de Sombras são vilões criados por Caçadores de Sombras. Então, eu gosto muito dessa complexidade que a Cassandra Clare coloca nos livros dela. Bom, meu povo, então é isso, tá? Aqueles vídeos... aqui no canal eu tenho uma playlist de vídeos, tá linkada aqui na descrição, tá? Sobre o universo do Shadowhunters. Você pode deixar aqui também nos comentários sugestões de vídeo pra me fazer a respeito dos Shadowhunters que você gostaria de ver. Então, no mais é isso, tá, meu povo? Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Obrigado por assistir o vídeo. Ativa o sininho para receber as notificações. Me siga nas redes sociais todas, Patrick Rocha PR. Obrigado por assistir o vídeo. Beijão. Tchau, gente. Até semana que vem.